Olá a todos, espero que vocês estejam bem. O meu nome é Tiala Mello, eu sou psicóloga e neuropsicóloga clínica e hoje, para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo o primeiro episódio do Ensinapse Conecta. E para me acompanhar, eu tenho aqui uma grande pessoa que eu tenho um imenso carinho, que é a Vanessa. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Costa, tá? Eu sou psicóloga, clínica, comportamental, bilíngue, Libras, português, tá? Sou tradutora, intérprete de Libras, guia intérprete, e atuo junto com a Tiala, na clínica, e a gente tá aqui no podcast do Ensinapse, nosso primeiro episódio, com os nossos maravilhosos convidados, que a gente vai apresentar agora, Tiala? Só lembrando, gente, que hoje e em todos os episódios do Ensinapse Conecta, a gente está com o nosso intérprete de Libras, o Rorierte Gregório. Porque a gente entende a importância dos conceitos de acessibilidade para que a comunicação ela consiga fluir de acordo com o que tem que ser. Então, eu quero apresentar hoje os meus dois convidados lindíssimos, duas pessoas que eu tenho muito carinho e que eu tive o privilégio de traçar a minha trajetória profissional, não só na educação, mas também na psicologia. Então, são duas pessoas de destaque e são duas pessoas que têm muita leitura sobre o nosso tema de hoje, que é um tema sobre dependências tecnológicas e os impactos na educação. Para começar, eu vou apresentar a Valderez. Valderez é pedagoga e psicopedagoga. Ela é coordenadora pedagógica, tutora de ensino superior, é pós-graduada em gênero e diversidade na escola, é especialista em gestão e coordenação escolar. Nossas boas-vindas de hoje, Val, para você, tá? Tô muito feliz com a tua presença, pelo você ter aceito. Estou extremamente agradecida de estar aqui no programa de número 1 de vocês. É uma satisfação realmente imensa. Que prazer estar aqui com você, Tiala, que já trabalhamos juntas, a Vanessa, que nós nos conhecemos também há muito tempo, o Roriette também. Estou muito, muito feliz de estar junto com todos vocês. Muito, 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 muito obrigada. Que bom, Val, também tô bem feliz, tá? E agora tá me dando boas-vindas ao João Paulo. O João, ele é psicólogo, tá? Ele é bacharel em Direito também, é mestre em Ciência da Informação, psicólogo da CEMED, de Igreja Nova, aqui, em Alagoas, é coordenador acadêmico da Faculdade Uninassal Arapiraca e professor dos cursos de Saúde e Humanas da mesma instituição. Então, boas-vindas a você, João, obrigada. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós nos formamos juntos, Os três, passamos aí 5 anos na graduação e esses encontros na vida profissional, eles são muito importantes para a gente discutir, a trajetória que cada um trilhou. E aí é um momento de intersecção aí, dos nossos caminhos. Então, muito obrigado, por estar participando aqui do primeiro episódio do podcast de vocês. Ai, a gente tá bem feliz, Vanessinha? Sim, poder ter, assim, colegas de profissão juntos, trilhando aí a nossa caminhada na educação, eu acho que todo mundo aqui caminhou, dentro dos caminhos da psicologia, caminhou na educação. Eu, como psicóloga escolar, já fui psicóloga escolar no Colégio Coque junto com Val. E também fui professora da educação infantil, Eu fui professora do bilíngue, gente, do programa bilíngue. Para quem não conhece, eu também sou professora de formação e atuei, como professora da educação infantil ali, dos anos... Os primeiros aninhos. Olha que privilégio nós temos. Nós temos aqui 3 psicólogas. Tá? Duas delas são bilíngues.
Vanessa com Isso. Libras. Isso. e Diálogo Diálogo em em inglês. inglês. ela em inglês. Gente, isso realmente é um privilégio. É você estar unido realmente as habilidades Não em é? torno da educação, do serviço que vocês prestam. Isso é muito, muito importante mesmo. Pois é, eu acho isso primordial, assim, a gente falar de educação inclusiva também, né? E daqui a pouco eu falo sobre os serviços da Ensinapse, tá? Para que vocês estejam atentos ao que a gente oferece também, tá bom? Mas vamos começar com um bate-papo, né? Um diálogo aqui sobre esse tema das dependências tecnológicas. Que é um tema extremamente importante para a gente trazer, não só na perspectiva da saúde mental, mas as contribuições na educação também. E para começar, Vanessinha, você quer iniciar? Então, gente, no geral, quais são os principais impactos que vocês percebem, assim, da influência das tecnologias hoje na educação, né? A gente vê as tecnologias perpassando todos os aspectos da nossa vida, né? No trabalho, na vida pessoal, nas escolas, enfim. E aí, quais os principais impactos que vocês observam aí na educação desse acesso tecnológico cada vez mais cedo, né? Mais precoce. Uhum. Então, João, olha só. Fique à vontade. Pode se começar. complementando, Vamos viu? lá. Perfeito. Gente, olha só. Como eu estou atuando com a educação infantil diariamente também, a gente percebe uma grande mudança realmente de vários perfis de crianças que atualmente a gente acompanha. Há 5 anos atrás, há várias coisas que a gente vive hoje que eram impensáveis, né? Antes da pandemia, nós tínhamos um grupo de pessoas. Hoje nós temos um outro. A educação se reinventou graças à tecnologia, porque a tecnologia ela não tem só realmente a parte que a gente precisa conversar, das dificuldades, das pessoas terem mais atenção, mas ela também Tem um lado positivo. nos ajudar a viver e passar a pandemia. Como nós poderíamos estar aqui hoje se não tivéssemos tido assistência da tecnologia? Como seriam as aulas? O ensino híbrido? E hoje que perpassa, todo mundo usa plataformas digitais hoje. Não há ninguém que viva no ramo acadêmico ou de estudos que não use plataformas digitais. Mas tem algo, João Paulo, realmente que me chama muita atenção, principalmente na educação infantil. Vocês meninas podem até observar, vão até pedir para a Tiala dar aquele olhar também como formada em letras, né? Pela UNEAL, né? Isso. Vocês perceberam quanto nós perdemos a regionalização? Eu digo isso muito na faixa etária infantil. É impressionante como as crianças, cada vez mais, não têm mais o sotaque nordestino. Perfeito. Isso, gente, eu É digo verdade. direto, deve virar tese. Esse tema precisa ser abordado. As crianças estão falando igual crianças do Sudeste. Não falam mais como nós, como eu, como João Paulo, como Vanessa. Você já tem o sotaque do seu estado, que a gente percebe. Mas quem nasceu e está aqui o tempo todo e está perdendo o sotaque, o que será que está acontecendo? Isso a gente conta como influência da tecnologia, Total, né? total, Foi um gente. ponto, assim, extremamente pertinente falar sobre isso, porque a cada dia que passa as crianças têm esse sotaque, né? O sotaque mais do Sudeste, como referência, justamente por conta dos conteúdos produzidos, né? É algo que ainda não se está discutindo, mas os impactos, né? Do ponto de vista da cultura, do território, são pertinentes a gente discutir mais na educação, até uma discussão na psicologia, Mas é muito e assim, no nosso território, expressões nordestinas, muitas crianças não utilizam mais, utilizam expressões do sul e do sudeste. Sim, Podemos sim, dizer que nós temos um padrão hoje de comunicação Né? no país, né? Diante das tecnologias. E agora, em 2024, eu completo 20 anos de sala de aula. Então, comecei muito cedo, viu? Pra deixar claro, a gente... Eu não vou comentar que o meu tem um pouquinho a mais, mas isso é coisa da... Eu acho que foi o mundo que girou, não é a gente que tá vendo. Então,
Agora, em 2024, eu faço 20 anos de sala de aula. Nesses 20 anos, passei, né, pelas funções de gestão, mas nunca saí da sala de aula, porque eu sempre priorizei que lá é um local importante. Sim. E aí, trabalhei com o público de jovens e adultos, que foi meu início. Depois fui para o ensino fundamental, passei pelo ensino médio durante 12 anos no ensino médio e agora, né, um foco mais centrado enquanto professor no nível superior, mas enquanto psicólogo eu atuo também com o público infantil e com os adolescentes na educação básica, né? Então, eu posso dizer a você que há 10 anos atrás, 2014, a gente chamava os pais na escola porque os alunos estavam utilizando o celular em excesso. Para dizer ao pai que conversasse com seu filho para que ele não levasse o celular para a escola porque estava interrompendo o processo de aprendizagem, ele não estava focado. E aí, em poucos anos, nós tivemos uma reviravolta gigantesca, né? Sim. Hoje, nós, professores, né? E aí vou pegar uma fala agora mais professor, precisamos saber utilizar a tecnologia, o celular em sala de aula. Ele precisa ser nosso aliado, porque senão ele vai tirar a total atenção daquele que está lá, né? Então, nós não seremos o centro da atenção. E nós precisamos utilizar o celular ao nosso favor. Digo celular, mas pode ser o notebook, né? Até porque hoje, como você bem falou, né, todas as instituições elas estão utilizando plataformas digitais. Sim. Se a gente for para o nível superior, por exemplo, as universidades e as instituições estão comprando poucos livros. Por quê? Porque hoje a gente tem uma série de e-books. A maioria dos livros que são produzidos hoje são e-books. Então, para que amontoar, né, um monte de papel, né, onde você pode ter acesso a vários livros no e-book? Né? Então, assim, a tecnologia hoje ela precisa ser nossa aliada. Lógico, tem os seus problemas, tem os seus entraves, como, por exemplo, o uso excessivo. Mas nós precisamos olhar de uma forma que a tecnologia seja nossa aliada nesse processo. Perfeito, João. Trazendo um pouco nessa perspectiva até da saúde mental, né? A gente não tem como se distanciar, né, da saúde mental. E a pandemia mostrou isso, mostrou o protagonismo do profissional da psicologia, mostrou a importância que nós tivemos aí na sociedade com relação a esses ajustes e a essa adaptação que foi forçada, né? E aí, trazendo um pouco para essa discussão, João, você como profissional de psicologia também, eu queria entender um pouco da tua perspectiva, da tua visão sobre como que essa tecnologia ela pode hoje impactar não só, né, no desenvolvimento infantil, tá? Mas também como é que ela impacta nesse sono, na qualidade de vida das crianças, né? Como é que esse uso excessivo ele pode contribuir para problemas em saúde mental. Então, vamos lá para o sono, né? Você como neuropsicóloga. Mas eu gosto de ouvir, né? Você hoje está na educação, Sim. Você hoje está como psicólogo da educação, né? Então... A gente sabe que a luminosidade, né, ela afeta, de certa forma, o trabalho do nosso cérebro. Enquanto a gente está com o celular ali deitado, que a gente tem um péssimo hábito, a maioria das pessoas, né, de deitar e colocar o celular do nosso lado do travesseiro, porque qualquer notificação que chegar, a gente já está pronto a responder, seja meia-noite, 1h da manhã, né? Quem tem uma vida mais noturna. Enquanto tem outras pessoas que têm uma vida mais regrada, que depois das 22 coloca o seu celular no modo avião e se desconecta daquilo ali para só no outro dia, né? Voltar ao mundo conectado novamente. Mas a tela, à noite, né? Quanto mais a gente usa, mais o cérebro entende que não chegou o momento da gente dormir. Então, as pessoas começam a ter muita insônia, né? Começam a amanhecer o dia e já amanhecer cansados. Aí busca a ajuda do psicólogo, do psiquiatra para se medicalizar, né? Porque, não estou conseguindo dormir. Mas qual a sua rotina diária que você está tendo, né? Se você pegar o celular hoje, ele consegue nos dar quanto tempo nós estivemos conectados nele durante o dia. Então, se nós temos 24 horas, vamos pegar os digitais influencers, né, que vivem conectados na rede. Uma pessoa que passa aí 15, 16 horas conectado no celular, né? Como é que não anda a saúde mental dessas pessoas? Quantas notícias nós vemos nos dias de hoje de pessoas adoecendo
em virtude, né, principalmente os artistas, né, em depressão, se afastando da carreira, porque está passando por uma fase, ou seja, a tela, em certo modo, ela é adoecedora, quando a gente utiliza excessivamente. Então, assim, o sono, ele é afetado, a nossa rotina diária, ela é afetada, então a gente precisa ter uma rotina, regrar, até que momento eu posso usar e como eu posso usar, né, mas isso vai depender muito das pessoas, de como cada um vai ter um olhar para o uso da tecnologia. Né? Eu posso dizer a você, eu tenho uma vida noturna, eu consigo produzir mais depois das 10 da noite, que eu acho que o meu cérebro, o costume, né, de trabalhar o dia todo e só à noite ter lá para estudar, então eu fiz a minha vida assim. Mas hoje eu estou reduzindo muito o uso do celular depois das 22. Por quê? Porque eu vou dormir quase 1, 2 horas da manhã para 6h30 estar acordado. Né? Então, assim, de certa forma, a gente já amanhece, né? Com uma disposição um pouco baixa. Então, a saúde mental das pessoas está, sim, sendo afetada hoje, né? Pelo uso do celular. E as crianças, principalmente, porque hoje a forma de interter que o pai tem é dar um celular para o filho ficar em casa de 1 ano, 2 anos. Se vocês têm criança com 3 anos hoje, 2 anos, que mexe no YouTube sem nem saber ler e escrever, desculpa, né? Encontra lá o Patati Patatá, Peppa Pig, já procura, já digita e já tá lá assistindo. Por quê? Porque o pai precisa fazer alguma coisa, ou a mãe em casa, e a forma de entreter a criança, que não é mais brincando, como na nossa época, jogando bola, 7K, foi aquela coisa toda, né? Hoje em dia produzindo vídeos, tá? E as próprias crianças produzindo vídeos, né? Essa fala do João, ela traz várias coisas para a questão realmente da educação básica. Né? Se a gente for trazer para a criança, João, como você citou, essa questão do entretenimento através do telefone. Isso daí, de certa forma, a gente percebe o quanto isso estaciona a criatividade de uma criança. Porque quando você dá funcionalidade a coisas, a objetos, isso faz com que a sua criatividade fique aguçada. O seu repertório aumenta, você consegue conectar-se a pessoas. Porque veja a diferença de uma criança estar sentada em um restaurante, em uma cadeira, com o telefone esperando a refeição, os 2 adultos também no telefone em geral. Diferentemente de uma criança que está sem uso do celular, ela provavelmente vai encontrar algo para dar funcionalidade. Algo para fazer. Um garfo, uma faca, ele não vai ver um amigo que tá os temperinhos na mesa. Um amigo que está na mesa ao lado, ela chama. Ou seja, você não percebe um lado da vida que está passando. Tá todo mundo jantando e conectado no celular. E você não percebe. Né? Então, eu falava muito quando eu dava aula lá no ensino médio, era tenso, isso foi em 2013. E eles já traziam pra gente que chegavam direto, telefone descarregado, eles iam direto para o quarto. Ninguém procurava saber se a mãe, o pai estava bem, porque estavam precisando do carregador, da tomada. E se isolam dentro do quarto. Hoje, quantos adolescentes estão se mutilando e os pais não sabem? Porque os pais estão muito bem, obrigada, porque meu filho só fica em casa no quarto. Quantos medos, quantas coisas estão sendo construídas dentro desse quarto, só porque a criança está dentro de casa. E como é que ela está? Vocês se veem? Como é que está o seu pai? Você sabia que sua mãe estava doente? As pessoas, elas realmente não estão vendo a visão panorâmica. Elas estão vendo só o que está na frente. E coisas absurdas acontecem também nesse mundo do celular. Porque te dá a oportunidade de ver o mundo inteiro. De tudo, né? Mas dentro de casa você não vê. Quando a tecnologia, assim, né, deu aquele boom, ela veio para aproximar as pessoas, mas ninguém consegue perceber, poucas pessoas, posso dizer, que ela também nos distancia. Né? Ela nos aproxima, eu costumo dizer que o celular perdeu a sua funcionalidade. Quem é que recebe ligação hoje? Ninguém. Ligação, assim, né? Costume sem ser a ligação do WhatsApp. Ninguém faz. Eu vou fazer uma ligação. Ninguém vai sem fazer ser a isso ligação mais. do WhatsApp. É muito difícil você receber uma ligação. Você já pensa que é notícia ruim, Sim. né? Então ele Ou perdeu algum jeito, a ou então operadoras querendo fazer serviço. Ele perdeu a sua funcionalidade. Hoje ele é calculadora, hoje ele é agenda, hoje ele é a nossa TV particular, né? Hoje é o nosso canal de comunicação. E ele nos distancia, porque às vezes a gente tá na mesma casa, sua mãe na sala, você no quarto, sua mãe manda um WhatsApp pra você. E aí, meu filho, como é que você tá? Você tá bem? E aí?
Quando você podia levantar e ir até lá no Sim. quarto, bater, como é que você tá? Né? Então, Uhum. assim, a tecnologia veio, né, para aproximar, mas ela termina, assim, se distanciando, porque a pessoa busca o meio mais cômodo. Eu vou me levantar para ir lá, se eu posso mandar um WhatsApp, eu sei que você responde. E aí a gente também já fica uma outra interrogação, né? Como vão ficar as memórias afetivas Sim. dessas crianças e adolescentes? Porque nossas memórias afetivas, eu acredito que a gente tem que muito jovem, né? Éramos Sim. muito da época de que todos sentávamos à mesa, conversávamos sobre Conversa. questões pertinentes que tinham visto na rua, na escola. Era um momento de conversar. Era um momento sagrado. A hora da refeição. A mesa farta, nos domingos, todo mundo conversando. E você olha agora um jantar de domingo, um almoço de domingo. Você sabe o que é que eu Todo mundo olho na conectado. casa das pessoas hoje, Sim. quando eu chego? Se tem porta-retrato. Eita, tão interessante boa. isso. É uma coisa que eu Joy, tem verifico uma quando coisa eu que é bem chego assim, eu interessante, olho viu? se tem algum porta-retrato. Porque hoje a As gente... fotos são todas Revela. a digitais, gente né? não revela foto. A gente É. tira a foto, a gente publica nas redes sociais aquela em que a gente achou que tá todo A mais mundo. linda e É a mais mais feliz. bonita. É. Antes não, o filme E com muitos queimava, né? efeitos. O filme queimava, a foto não prestava, mas ela tava ali, né? Na Sim, sala de pra casa, um registrar o monte momento. de porta-retrato para registrar aquele momento. Hoje eu fico procurando na casa das pessoas se tem algum Você porta-retrato podia com contar alguma a sua foto. história em um momento afetivo, relembrando Não é? as coisas. E aí, quando você pega algumas mães que sempre conversam com a gente lá, tem mães que as crianças hoje estão no primeiro ano, 6 anos completos, e elas não têm nenhuma foto revelada. Porque, às vezes, nós precisamos realizar Uhum. alguns trabalhos na escola É. e solicitamos. É. Como é Uhum. que eu vou? Não tenho nenhuma imagem. Mas a senhora tem quantas fotos na galeria? Milhares. Isso Mas acontece nenhuma- mesmo, eu Nenhuma lembro impressa. nas Aí se der um atividades. problema no celular, né? Não Perde tiver tudo. guardado ali na nuvem, nem nada, perde tudo. verdade. Todas Toda a as sua lembranças. história é apagada. Isso me traz, assim, para uma reflexão sobre, e aí a Vanessinha também, como profissional de psicologia, vai entender o quanto que as demandas que chegam pra gente no consultório, elas estão muito interligadas a esse modus operandi de como é que as coisas De estão rotina acontecendo, né? E o quanto que as nossas crianças, elas estão sendo afetadas do ponto de vista da saúde mental. E as avaliações para transtornos de aprendizagem, elas estão vindo como uma onda. Sim. Eu digo isso porque hoje eu trabalho com avaliação neuropsicológica e vem muita demanda de mas é uma dislexia, é uma descalculia, é uma disgrafia, é uma falta de atenção. E aí quando a gente vai entender, né, lógico que a gente tem essas possibilidades diagnósticas, mas quando a gente vai entender, Vanessinha, o modus operandi dessa família, o quanto que essa criança está tendo acesso à tela, o quanto que está sendo prejudicado esse repertório atencional, nem sempre a gente está falando de diagnósticos. A gente está falando de modus operandi de vida, né? E aí os De dois, padrão de vida, né? repertório, né? Exatamente. Isso é emergente a gente trazer isso para vocês, pais, principalmente. O quanto que essa tecnologia ela pode ser utilizada a favor, né, de um processo de aprendizagem. Né? Mas, olha só, pegando o gancho de vocês aí, vocês que estão realmente na parte atuante da psicologia, eu pergunto a vocês, como um ser humano, na sua infância, primeira infância, tem condições de aprender, está apto a aprender, se ele tem uma rotina de dormir às 2, mas ele precisa estar dentro da escola, ativo às 7. Às 7, não tem. Olha, nós precisamos ter esse cuidado. Inclusive, quanto hoje na condição de coordenadora, eu oriento alguns pais, eu pergunto sempre da rotina de sono. Porque se o seu filho não tem uma boa rotina de sono, é melhor ele estudar à tarde. Uhum. Não produz pela manhã, muitas crianças sonolentas, mas aí tem que se adequar à rotina dos pais. O horário de E trabalho. porque só né? chega tarde também à noite. Por conta da rotina dos pais. Então, hoje, essa rotina de uma O residência, básico, né? ela pode produzir, sim, pessoas que têm algumas dificuldades. Como você bem disse, que não são diagnósticos, mas dificuldades de rotina. Se assemelham muito, né? Às vezes, os sintomas
Os né? Os sintomas sintomas são muito semelhantes à escola, acaba declarando, olha, você precisa levar para uma avaliação, porque eu acho que ele tem TDAH aqui, que ele tem alguma dificuldade, TOD, Imagina enfim. uma criança que E aí, chega... quando porque chega a pro sonolência, diagnóstico... ela causa uma irritabilidade muito Sim. grande. Claro. É a criança sim. que chega na escola, tirando a sonolência um nível de alerta, um nível hard, porque ela entra na escola aqui na tela. Já ali, né? Ela entra na tela. Então, na porta da sala, ela devolve. Ela tá querendo, porque Agitadíssima, tudo é né? muito rápido. Aí chega na sala de aula, são o quê? Um conjunto de regras e comandos. Que Porque a escola, ela tem regras, ela tem comando, ela tem rotina. E aí se torna chato. Porque o celular tem tudo. Não tá gostando não daquele vídeo? 5 segundos, passa pro Volta, próximo. Passa vai pro pro próximo. próximo. Na escola, não. Ele precisa entender, se frustrar, mediar. Aham. Ele mesmo, diante das circunstâncias. Então, muitas das vezes se torna chato, porque ele não é treinado em casa também para lidar com essas situações. Lidar com o tédio, né? Que é muito importante. A gente fala da Uhum. importância É. da criança aprender a lidar com o tédio também. Então, os pais Que ficam bom que muito, você tocou nisso. muito naquilo de o que que eu vou fazer com essa criança o dia todo. Eu tenho que ocupar todas Ela, as horas do Férias dia dela. escolares. O que Sai eu vou de uma fazer atividade e vai pra menino em outra. casa? É. Uau. Aí enfia em um monte de atividade, né? Bota um monte de atividade, é balé, é judô, é natação, o E menino... a criança se estressa, porque crianças para. se Não consegue dar conta estressam. de tudo. Exatamente, crianças se estressam. O quanto que a gente recebe, não é, Aham. Vanessinha? Eu recebo muita demanda de crianças estressadas, sabe? E assim, Por uma cobrança por dos pais. cobrança de estar sempre ocupada ali, né? Não tô dizendo que não é importante, é lógico que é importante a gente estimular todas as habilidades dessa criança, habilidades motoras, né, habilidades cognitivas, é importante, mas assim, Val tocou em um ponto, né, do sono, que é uma condição fisiológica importante, É uma e aí necessidade básica é uma do necessidade ser humano, né? básica. E aí eu falo também, chama atenção do que é que essas crianças estão consumindo do ponto de vista, né, nutricional. Então, a cada dia que passa, a gente tem crianças que estão, né, ingerindo mais açúcar. Eu tô falando crianças, gente, mas adultos também. Quando a gente aumenta a ingestão de açúcar, é um desastre. Você imagina o seu filho às 9 horas da manhã. Entende? Alguns é a primeira refeição, porque não costumam Uhum. tomar café da manhã, porque sai de casa vestindo a roupa. Aham, às vezes vive dentro dormindo do no carro, né? Exatamente. Para não dar maiores detalhes. E a primeira refeição, Refrigerante. biscoito recheado e refrigerante. Olha a bomba calórica. É. Além de Uhum. calórica, açúcar, gordura. Sim. E com... Aí depois que é uma criança calminha, né? Quietinha. É, tranquila, que Taca consiga açúcar. parar para poder aprender, né? E aí você observa muito nessa primeira infância como é importante cada vez mais os pais, as famílias estarem instruídas. Ah, mas é porque na minha época foi assim. O mundo não está mais igual, as crianças não são iguais, então a educação também não é igual. Aham. A gente precisa levantar essas pautas cada vez mais. Ninguém se preparou para ser pai e mãe, Sim. óbvio. Não tem Mas a bula, partir- né? Isso, Pra mas a partir isso. do momento em que você recebeu Uhum. essa responsabilidade, a gente precisa se modelar para que faça isso da melhor forma. Sim. Assim, me surgiu também uma discussão sobre como é, falando sobre dependências tecnológicas também, óbvio que é importante a gente falar sobre esses elementos da vida que estão envolvidos, né, no processo de desenvolvimento de alguém, mas assim, como que hoje, e aí vocês que estão diretamente na educação hoje, como é que vocês conseguem trabalhar em uma perspectiva de prevenção dessas dependências tecnológicas? Não sei se João, né, lá na CEMED, como é que vocês têm algum tipo de programa sobre isso, algo que oriente pais, Val também no seu contexto em coordenação escolar. Como é que vocês percebem essa importância da prevenção com relação a essas dependências tecnológicas? Então, lá na CIMED a gente não tem um programa específico, mas a gente termina orientando, né, o professor para o uso saudável
da tecnologia em sala de aula. Até porque a escola hoje tem internet, né? Como eu disse, tem os e-books, Conectado. tem as plataformas que os próprios municípios compram para que os alunos acessem conteúdos e materiais. Então, o uso saudável e regrar isso dentro do ambiente escolar. Só que, quando sai do ambiente escolar, foge ao controle ali da escola. Uhum. No público adulto, isso já é mais difícil, né? No público universitário, isso já é muito mais complicado você fazer um trabalho de prevenção, porque tem gente que está ali na sala de aula, mas está trabalhando, Uhum. conectado no celular, né? Foi de corpo presente, mas precisa dar conta de outras demandas, então está ali o tempo Uhum. todo resolvendo uma coisa ou outra. Uhum. E aí nós, enquanto, né, no campo universitário, é o direcionamento para o uso do ambiente virtual onde ele precisa, né, estar conectado e lendo o conteúdo e realizando as atividades, onde ele precisa estar nos streams educacionais, né, para acompanhar vídeos que complementem essa formação. E até a gente hoje, né, faz um trabalho muito sério quanto à utilização do ChatGPT, né, de monitoramento, porque depois da inteligência artificial, esse boom agora, a gente realmente precisa ter um olhar direcionado. Poxa, foi a pessoa mesmo quem Que fez? fez Sim. isso. Foi com auxílio da inteligência artificial, né? Ficou mais Então, difícil, ficou né, mais o professor difícil, avaliar. porque a inteligência Aí você- artificial hoje está Às vezes aí. não dá tempo de colocar ele para apresentar o que ele produziu. Sim, sim, e assim, tem alunos que dão de 10 a 0 no professor na utilização da inteligência artificial, né? Dá um nó no professor, então a gente Uhum. precisa ser mais vigilante. Mas dizer a você que existe um programa específico de prevenção, não tem. A gente faz o trabalho pontual, né? Como eu disse, na educação básica, muito pontual dentro do ambiente escolar, mas quando sai do ambiente escolar, foge, Uhum. né? Aham. a nossa visualização. E no público superior isso é mais, ensino superior isso é mais Bem um pior, pouquinho né? complicado. Eles já são dependentes da tecnologia. Uhum. É aquelas duas vertentes, né? Os pequenos, eles estão crescendo com a internet Uhum. e os adultos acabaram vendo, ficaram maravilhados. Nós ficamos maravilhados com tudo que existe, né? Uhum. E nessa questão, como o João falou, saiu uma notícia, acredito que eu tive acesso a ela na sexta-feira passada, sobre uma vetação no estado da Bahia do uso de celulares na escola, de forma legal, né? Eu acho que as coisas podem se caminhar para esse lado em alguns outros estados, sim. Eu não vi na íntegra como seria, mas acredito que alguns estados vão fazer essa opção para ficar algo legalizado, mas, como o João mesmo mencionou, o professor ele precisará realizar atividades de entretenimento com o uso também do celular. Por quê? Porque senão a criança vai achar dois mundos. O que ela pode usar o celular e o que ela não pode. E se você conseguir, de uma forma muito inteligente, trazer o uso das tecnologias para a sua sala de aula, provocando o aprendizado, ele vai perceber que a internet não é só para entretenimento, diversão. Ela é também uma forma de estudar. Uhum. Tanto, gente, aí nós podemos sim aprender através das tecnologias que a gente tem N faculdades totalmente à distância. Uhum. Então, hoje, com acesso à internet, você tem uma Sim. filha pequena, vou fazer um aniversário sábado, você pega tudo na internet. Sim. Tudo. Do Sim. começo até o Os fim. convites nem vão mais em papel, né? Não. Só vão Isso, os convites virtuais. É a Mas lista. aí é onde está o grande barato Sim. da coisa. É você usar a seu favor. Uhum. Você está usando a seu favor. E não só você está usando a rede social 9 horas quando chega o seu relatório, só olhando, passando, Uhum. passando, passando. Passando a vida de todo mundo e a sua estacionando. Aham. É Uma produtividade. vitrine, né, da vida Sim. alheia. E aí, atualmente, né, com a educação infantil, a gente não faz o uso. O celular, ele não deveria vir para a escola. Sim. Porém, Mas aparecem, assim, as aparecem crianças. alguns. E quando aparecem, eles são muito abertos em nos mostrar. Eu estou falando da primeira infância, tá? Tá, Tá. sim, Em sim. nos mostrar, até para que a gente tenha cuidado de não danificar o material e tal. E aí a gente imediatamente conversa com os pais e pede para que não Não volte a vir para traga. a escola, porque
principalmente nessa idade. É um momento de integração da criança, né? De A desenvolvimento socialização das é o ponto mais habilidades. Socialização, importante. exatamente. João, e eu digo a você, não é bem isso que acontece realmente com as crianças maiores. E ainda não tem, a criança não tem maturidade ainda pra saber a hora que ela deve usar, a hora que ela não deve usar, né? O adulto é que deve estar ali mediando isso. Olha, aqui não é hora, aqui não é lugar. Gente, mas é incrível. Os recreios. Todo mundo Recreios. Em tempos de aparelhos telefônicos. É todo mundo sentado, conectado tudo muito no celular. morto, assim, né? E assim, é incrível. O mundo tá passando ao seu redor, mas as pessoas... Ninguém corre mais, ninguém não cai param. mais na escola, Aquele né? negócio de contemplar o belo. Contemplar o belo. Você não sabia que aqui tinha isso? Não, nunca tinha reparado. É algo que nós precisamos nos atentar realmente para fazer o uso inteligente. Você falou, assim, um ponto dessa questão, né, de como é que tá acontecendo, né? Volta e me aparecem, mas assim, eu vejo que é assustador é a palavra mesmo, assim. Crianças de 10 anos, né, no momento da sala de aula, eu já vi alguns relatos, assim, de professores solicitando que não se retire. Por isso que eu falei da questão da prevenção, o que está sendo feito, né? Se existem medidas, por exemplo, não, a gente vai aqui criar uma estratégia de colocar todos os celulares dentro de uma caixinha, né, para tentar dialogar com esses alunos de uma forma mais... Vocês têm? Pois uma é. colmeia nos anos finais de ensino médio que eles devem guardar os celulares lá no início da aula e nos intervalos eles pegam. Porém, a gente sabe que alguns conseguem burlar, né? E aí a gente tem que sempre ir pelo aquele modo de conversar, alertar, exatamente, sensibilizá-los, que naquele momento é muito oportuno, que eles estejam com a atenção voltada para aquele momento. É realmente um trabalho que deve ser feito com muita habilidade e muito cuidado, porque é um volume imenso. Hoje é um volume imenso da dependência. Perfeitamente. A gente vai até colocar na nota aqui de rodapé, né, o tempo de uso de tela, tá? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o quanto que é importante estarmos atentos ao tempo de tela, né? Até 2 anos de idade, recomenda-se 0 tela. Pouquíssimas pessoas seguem isso, é só a gente sair um pouquinho, né, Vanessinha? No shopping, na rua, né, bebezinhos, 1 ano e meio, 2 anos, estão ali com o telefone. Quando faz aniversário, você quer o quê? Um celular? Um smartphone. Ninguém quer mais um carrinho, uma bola, uma boneca. Então, até 2 anos de idade, 0 tela, né? Até 3 anos de idade, recomenda-se até 1 hora de tela. Então, assim, são orientações que a gente repete. E isso é emergente. E eu já falei antes, né? Até num videozinho curto, o quanto que em 10 anos a gente não terá mais a depressão como um problema de saúde pública. A gente terá as dependências tecnológicas. Eu chamo muito atenção para isso, porque isso é papel não só de nós, profissionais da saúde, os profissionais da educação, né? Estejamos realmente nessa linha de frente. A gente percebe o quanto que esse trabalho individualizado de orientação, de chamar, de conversar. Dos pais, né? principalmente, né? Exatamente. Então, assim... A gente tem que ensinar eles as novas habilidades, realmente lidar com as crianças. Meninas, eu queria também alertar o público para quem faz o uso da tela, fazer uma fiscalização, tá? Se não houver uma outra forma, a gente também tem que pensar no plano B. A fiscalização do conteúdo que a criança assiste. Val, isso pode reproduzir reflexos dentro da escola em comportamentos? Sem dúvida. Obviamente. Vocabulário inadequado, ações inadequadas, como você se comporta diante de frustrações, porque eles repetem muito, como a gente falou, da questão do sotaque, também não é diferente em comportamento, por conta do que eles assistem. Então, já aconteceram casos de nós acharmos até, inclusive, que a criança estava fazendo um relato de forma embutida, implícita, obviamente,
de um abuso. E a gente conseguiu, junto com os pais, fazer todo o rastreio da situação. E quando olhou, tratava-se de um episódio. Então, é muito importante olhar a qualidade do que os nossos filhos assistem. Já que eles têm acesso, o que é que eles assistem? Há hoje algumas plataformas que elas bloqueiam alguns tipos de conteúdo. Então, os pais se atentarem a isso e vejam, observem, analisem lá no histórico que seus filhos estão acessando. Porque algo incrivelmente deturbador pode estar acontecendo a 3 cliques de você estar lá verificando. Até porque nessa fase os neurônios espelho estão, porque justamente é esse mecanismo, né, que a gente tem dos neurônios espelho que nos ajudam nessa fase a desenvolver, né, porque a gente aprende muito por modelagem, né, por imitação. Então é uma fase muito importante, em que a gente aprende por imitação, mas muito perigosa nesse sentido, justamente, né? Do que você está imitando, né? Do que você está tendo acesso. As dancinhas do TikTok. Exatamente, né? E a criança aprende muito, muito rápido, assim. Ninguém sabe a fórmula de Bhaskara, mas as dancinhas, né, vão saber. Com certeza. Com certeza vão saber. E assim, ó. E muito rápido. Aí você chega num recreio, onde está todo mundo conversando. Tia, a senhora já me segue? Tia, me siga? Vou seguir o quê, meu amor? No meu TikTok, no meu YouTuber, eu vou ser famoso. Ai, que maravilhoso! Qual é o tipo de conteúdo? Aí vem essa modelagem, o espelhamento. As dancinhas. E aí a gente tem que ter muito, muito cuidado, gente. Eu estava falando com algumas mães sobre essa questão de violência que eles reproduzem. E antes eram jogos que incitavam violência. E acreditem, gente, hoje não são mais jogos. Hoje, eles assistem pessoas que estão jogando. Sim. Gente, isso daí, vocês não fazem, parece um negócio inocente. Você não tem ideia do vocabulário que eles utilizam. Eles não jogam, eles veem pessoas jogando, pessoas que estão falando absurdo com outros jogadores. E eles falam palavras que nós, adultos, jamais falaríamos para alguém que estivesse nos chateando. É muito, muito delicado mesmo. Isso, conversando assim com eles no consultório, eles trazem, né? Ah, não, mas eu tava assistindo como é que joga o jogo tal. Eu falo, não, mas você não joga o jogo? Não, eu gosto de assistir como que se joga. E aí a gente fica assim, né, tentando entender, mas trazem essas falas reproduzidas. Exatamente. Vocês estão vendo como isso é uma espiral. Ao ponto de que nós, quando estamos chateados com alguém, a gente tem vários vocabulários aqui no Nordeste. Mas você chegar a ver uma criança, criança, chegar para alguém dizer você é um inútil, claramente não é o vocabulário de uma criança. Claramente. Mas isso é utilizado como se fosse um bom dia, sabe? E são impactos, né? Muito relevantes. E aí a gente tem que ter cuidado, porque realmente tem muitas coisas muito legais, gente. Ele não está dizendo que é ruim, não. Tem muita coisa boa. É a gente saber o ponto de equilíbrio. Fazer uso, né? Um dos pontos, né, Vanessinha, é a inclusão digital, assim. O quanto que essa tecnologia, ela pode ser utilizada. As tecnologias assistivas, né, elas facilitam muito no quesito educacional também das pessoas com deficiência, né? O que são os softwares leitores, né, de tela para pessoa com deficiência visual, né? O que é a possibilidade de uma janela de interpretação, né, para o surdo também poder acompanhar todos os conteúdos. Então a tecnologia, a tecnologia ela pode ser muito benéfica, sim, e dar acesso e democratizar o acesso, né, para muitas pessoas. Então essas tecnologias ajudam muito, viu, Vanessa? A gente tem alguns alunos com apraxia da fala, e aí a gente também usa como forma de comunicação através de imagens, comandos, entre outras coisas. Então é aquilo que é você filtrar o que realmente tem de bom. O que você deseja para a sua vida? Acrescentar ou só acumular? Perfeito. Bom, eu sei que a conversa está maravilhosa. A gente ficaria aqui, né,
Tem um muita tempão. coisa ainda pra falar. Mas a gente já está se encaminhando para o encerramento, Oh. o fim do nosso primeiro episódio. E aí eu queria agradecer imensamente as contribuições de vocês hoje, João e Val. Vocês foram incríveis. Agora um minutinho final para vocês se agradecerem. Enfim, palavras, considerações finais. Então, né, dizer que a gente não só pode olhar para a tecnologia de forma negativa, né, mas que a gente possa perceber que ela tem, né, esse lado, né, negativo, mas que ela precisa ser nossa aliada, ela precisa estar ali presente, até porque hoje o mundo é tecnológico, Exato. é altamente tecnológico, então que a gente não se torne dependente dessa tecnologia, mas que ela seja parceira, tanto no nosso processo de trabalho, né, quanto na nossa vida pessoal, porque a gente também precisa utilizar as tecnologias. Então, assim, e pais, monitorem, né? Monitorem os seus filhos. A gente sabe que a criança, tudo para ela é interessante. Então, tudo aquilo que aparece na tela do celular talvez seja muito interessante para ela quando não deveria ser. Então, assim, monitorem, busquem ir até a escola, sejam presentes na escola dos filhos de vocês para saber como é que está o processo de aprendizagem de seu filho. Aos adolescentes, monitorem, né, também. E os adultos, controlem o uso. Né? Controlem o uso. Daqui a pouco eu vou falar sobre o próximo episódio. Vanessinha, me lembre, tá? Val. Gente, eu gostaria de dizer aos pais que participem cada vez mais da vida dos filhos. E eu vou agora, não sou coach, né? Mas vou usar uma fala de um coach. Vamos aprender a deixar de contar historinhas. As historinhas são as desculpas. Porque eu trabalho, por isso, por isso. Você é pai e você é mãe. Ponto. Parta desse pressuposto. Então, é sua responsabilidade fiscalizar, observar e realmente direcionar o seu filho. Se ele não está o dia todo com você, provavelmente você está perto de pessoas que você confia e que pode fazer esse trabalho para você. Então, não permita que seu filho tenha acesso a coisas antes da faixa etária dele. Porque esse acesso a coisas antes pode provocar na criança diversas informações e ludibriar ela diante de tantas coisas fáceis que podem chegar. Então, e de fato, cada vez mais te distanciar do teu filho, a ponto de você perceber quem é meu filho. Isso. Então, não deixe isso acontecer. Participe. Tenha tempo de qualidade. Não pode durante a semana, mas final de semana você vai ter tanto tempo sem nenhum uso de tela. É olho no olho. Tá? Olho no olho. Faz isso. Dá memória afetiva pro teu filho, porque lá na frente, o que é que ele vai contar de você para o seu neto? Eu fiz um dia desse uma pergunta, teve um pai que chorou para mim. Eu gostaria de perguntar para o filho do senhor qual é a música preferida do senhor. Ele vai saber responder? Fica a pergunta, né? São coisas que a gente observa nos nossos pais, me arrepiei todinha, É. em momentos que a gente marcam nossa vida. São músicas, são ações, qual é a comida preferida. Então, se você está muito aqui, você não vê isso todo. Vamos ter cuidado. Perfeito, Val. Obrigada. Vanessinha, suas considerações finais. Então, pessoal, queria agradecer, né, aos nossos 2 maravilhosos convidados, né? A contribuição de vocês é muito importante para a discussão, para levantar pontos importantes, né, de reflexão, tanto para nós, profissionais, quanto para as famílias, né? Essa questão da orientação dos pais. A gente sabe também que a vida hoje é cada vez mais corrida, exige muito, né, dos pais, então exige muito que a gente dê conta de muita coisa ao mesmo tempo. Mas como a Val disse, a nossa principal missão está ali, né, nas nossas crianças. Né? A partir do momento que você é pai, que você é mãe, ali é a sua principal missão, né? Porque a gente diz, a gente quer um mundo melhor, mas é ali que a gente faz esse mundo melhor. Então, obrigada
pessoal. E esperamos no próximo. Isso, próximo próximo episódio, né? Episódio 2, dependências tecnológicas e os impactos na saúde mental do trabalhador. Nesse episódio, a gente vai ter as contribuições, né, Vanessinha? Além de mim, Vanessinha, como hosts desse processo, a gente terá a Kelly Oliveira, psicóloga clínica, e o doutor Danilo Bastos, psiquiatra da infância e da adolescência, também para falar sobre isso. Só lembrando, a Ensinapse, ela hoje atua, né, com os atendimentos em psicologia na perspectiva da psicoterapia, né? E aí a gente tem a Vanessa Costa à frente desse processo de atendimento clínico psicológico, acessível em Libras, tá? E também com processos de avaliação neuropsicológica de crianças, adolescentes e adultos, também acessível em língua inglesa comigo, Tiala Mello, tá? Além disso, prestamos consultorias escolares nesse processo e temos também assessoria em línguas. Isso significa dizer assessoria em Libras, língua inglesa, língua espanhola e língua francesa. Então, hoje somos uma empresa de intérpretes também, tá? Para quem não conhece, siga-nos no Instagram, @Ensinapse, e fique por dentro do que a gente está realizando. Bom, hoje fica o meu agradecimento especial a vocês, mais uma vez, e a você que está nos assistindo agora. Obrigada pelo apoio e até a próxima!